Toda vez que eu falar de intervenção em valvopatia mitral, é muito importante que você entenda a etiologia que nós estamos falando. Por quê? Porque aqui muda completamente o caminho que você vai seguir. Se eu estivesse falando de estenose mitral, conhecer a etiologia é fundamental. Hoje, falando de insuficiência mitral, conhecer a etiologia, saber que se trata de uma etiologia primária ou secundária, muda completamente a forma como a qual você deve conduzir o caso. E aí você precisa entender, né, o que é primário, o que é secundário. Etiologia primária é toda aquela que tem acometimento direto dos folhetos e ou das cordas tendíneas. Então repara aqui nesse slide que você pode ver a estrutura que eu acabei de colorir em laranja, é exatamente ela que tem que estar acometida para que você tenha etiologia primária. Exemplos aqui dessa etiologia, você tem a doença reumática, degeneração mixomatosa, endocardite, trauma, dentre outras. E aí nós trazemos aqui quais são as principais, né, que a gente sempre vai discutir na nossa aula e que tem elevada prevalência no nosso meio. A degeneração mixomatosa com evolução para o prolapso da válvula mitral, o acometimento reumático, que é muito comum ainda no nosso meio, né, país em desenvolvimento, como é o Brasil. Barlow, que é a manifestação mais avançada ou mais agressiva dessa degeneração mixomatosa, desse prolapso da válvula mitral. Ela por si só é uma doença à parte, a gente também vai discutir um dia desses com vocês, só prolapso de válvula mitral e suas manifestações. E mais recentemente, a manifestação da calcificação do anel mitral, né, que é o Mitral Annular Calcification, ou a sigla norte-americana MAC. Então você tem um envolvimento de cálcio que acomete a base dos folhetos, pode acometer as cordas tendíneas. Então quando a gente falar em primária, insuficiência mitral primária, tenham em mente essas etiologias. E o que é o funcional ou secundária? Aqui funcional ou secundária são sinônimos e basicamente é quando você tem o acometimento do anel mitral e ou do músculo do ventrículo esquerdo. Então você tem os folhetos e as cordas preservadas. Folheto e corda não tem repercussão nenhuma, mas a parede do ventrículo esquerdo está alterada. Um exemplo, miocardiopatia dilatada. O anel mitral está alterado, como o paciente tem um átrio esquerdo muito grande. E é isso que a gente vai mostrar. Quais são os tipos de insuficiência mitral funcional que nós temos. Então nós temos aquela situação onde o ventrículo todo é dilatado, miocardiopatia dilatada a esclarecer, uma fase terminal de uma doença hipertensiva, por exemplo, onde você tem o aumento da cavidade levando à tração das cordas e afastamento das cúspides. Então, com você mudando a geometria do ventrículo esquerdo, você atrapalha a adequada coaptação, afastando as cúspides, gerando regurgitação. Outra manifestação muito interessante é quando o paciente apresenta miocardiopatia isquêmica. Então, por exemplo, ele evoluiu com a obstrução aguda de uma coronária, por exemplo, a CX, a circunflexa, ele vai ter toda aquela parede irrigada pela circunflexa morta, disfuncionante, acinética. Então, aquele ponto ali do ventrículo não contrai mais, ele acaba se abaulando, tornando-se discinético, e isso causa uma tração assimétrica. Diferente da hipertrofia excêntrica, como a gente viu antes, que é toda assimétrica, o ventrículo todo dilatou. Aqui não, só uma parede está acometida, então só naquela parede você vai ter a tração daquele folheto. Isso gera uma tração assimétrica, gera uma insuficiência mitral, muitas vezes, com um jato bem excêntrico, ok? E você tem também a outra etiologia, que é o alargamento do anel mitral de forma isolada. Às vezes o ventrículo esquerdo está preservado, você não tem dilatação de cavidades ventriculares, mas você vai ter dilatação de átrio esquerdo. O exemplo máximo, talvez, dessa etiologia seja a fibrilação atrial de longa permanência. O paciente que evolui com fibrilação atrial, ele não tem uma contração atrial adequada. E aquele movimento de ficar tremendo, de ficar oscilando, tendo vários impulsos completamente caóticos, leva a longo prazo a uma dilatação de cavidade. Então esse átrio esquerdo torna-se maior e isso aí puxa o anel mitral, levando a um alargamento do anel mitral e afastamento das cúspides da mesma forma como a gente está discutindo. Para vocês entenderem, então, como é o mecanismo, né, dessa dilatação do anel mitral, é uma discussão mais recente na literatura, com o avançar dos métodos diagnósticos, a gente começou a entender melhor a fisiologia, o funcionamento fisiológico do anel mitral, como que ele participa da sístole ventricular, como que ele participa da dinâmica de funcionamento do aparato valvar mitral. E vocês podem ver que ele é contíguo com a parede do átrio esquerdo. Então, se o átrio esquerdo dilata demais, você também pode ter um tracionamento desse anel mitral. E aí a gente consegue ver isso até através da ecocardiografia. Aqui já é um insight para você ter na memória, porque a gente vai abordar isso aqui várias vezes ao longo do nossas publicações no canal. Quem já acompanha a gente no Instagram já está acostumado a ver a gente falar sobre isso, mas aqui no YouTube, que a gente também agora está falando, isso aqui talvez seja novidade para vocês e é bom que você já tenha uma formação adequada nessa área.
Só de você observar a anatomia com a qual o folheto fecha, eu já sou capaz de te falar qual o subtipo do acometimento funcional dessa válvula mitral. Aqui nós temos dois exemplos, que é o tenting, que é exatamente essa tração do folheto. O que nós podemos ver? Nós podemos ver dois tipos de morfologia. Você tem a morfologia onde você encontra o ventrículo esquerdo tracionando aqueles folhetos e a morfologia onde você encontra o anel mitral tracionando essas cúspides. E aí você observa que o desenho é diferente. Olha aqui que você tem, na verdade, um triângulo formado por essas imagens, pelo folheto e a base do anel mitral. E se você tem uma altura desse triângulo pronunciada, você está diante de uma tração de ventrículo. Se você não vê essa altura muito alta, você não vê essa distância entre a ponta das cúspides e a base do anel mitral, você está diante de um alargamento de anel mitral. Então, só de observar isso aqui, dessa área do tenting, desse tethering, você já consegue, então, ter uma sacada. Se você está diante de uma funcional por dilatação de ventrículo esquerdo ou de uma funcional por dilatação de átrio esquerdo. Ah, isso aqui é importante? Claro. Quando a gente for falar mecanismo de intervenção, principalmente transcatéter, nós temos dispositivos para um e dispositivos para outro, mas esse é assunto para uma outra aula.